Então, pessoal, para a gente entender um pouco mais do imperialismo, a gente precisa entender por que a sociedade daquela época aceitou isso. Né? Como é que a sociedade, vamos pensar assim, a sociedade europeia, uma sociedade que tinha vivido o iluminismo, a busca pelas liberdades, pela liberdade individual, a liberdade política, a liberdade econômica, né? Os liberalismos, a racionalidade, né? É, 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 tudo isso, né? A gente se pergunta como que essa sociedade ela se permite um processo tão violento em todos os aspectos como o imperialismo. E a resposta, no meu entendimento, é clara, é fácil. Essa sociedade acreditava que de fato era superior do ponto de vista racial. Né? Então, se a gente pegar alguns documentos da época, a gente vai entender isso. O que é um documento histórico aqui? Ó? A gente tem uma imagem, que é uma propaganda de sabonete, que foi lançada no ano de 1899, ou seja, no final do século XIX, quando o imperialismo estava no auge, em uma revista dos Estados Unidos que mostra um militar americano lavando as mãos. E o texto, né, que está aqui em inglês, a gente já vai ler traduzido, né, ele diz o seguinte: é, o primeiro passo para aliviar o fardo do homem branco é por meio do ensino das virtudes da limpeza. O sabonete Pierce é um fator potente para iluminar os escuros cantos da Terra à medida que a civilização avança, enquanto entre as culturas de todas as nações ele ocupa o lugar mais alto. É o sabonete ideal. Então, quando você vê aqui esse militar lavando as mãos usando o sabonete Pierce, né? Ao fundo a gente tem aqui, né, um navio descarregando e a gente tem um europeu, um padre, um missionário ali, né, numa posição entregando algo a um outro homem, né, que parece aqui, né, com poucas roupas, retratado de forma tribal, primitiva, recebendo algo de um homem branco, né. Então, o que eu quero que vocês entendam? O século XIX, embora tenha sido um século de ideias revolucionárias, como o socialismo, o anarquismo e o próprio liberalismo, ele é também um período de difusão de ideias racistas também, de teorias de superioridade racial, né? E essas teorias, elas embasavam essa presença, né? Então, olha só, eles usavam, por exemplo, a ideia de que civilização é aquilo que os europeus construíram. O que os incas, astecas, maias, africanos, latino-americanos constroem não é civilização. Então esse discurso da superioridade ele era muito forte, né? Então esse é o destino do homem branco, é levar civilização para os escuros cantos da terra, né? Então é o homem branco quem ocupa o lugar mais alto. Então a crença na superioridade ela alimentava esse projeto imperialista. E tem um outro trecho de texto aqui ó, que a gente vai ler junto que mostra mais ou menos isso. Ó, diz o seguinte, olha só. Para muitos europeus, o que se buscava na África e na Ásia era a implantação de um projeto que beneficiaria as populações nativas. Pois é. Então, olha só. Uma colonização baseada em quadros de pessoal em capitais, em técnicos que ensinariam aos habitantes do país os processos modernos de aproveitamento da terra. Construiriam estradas, vias férreas, barragens, introduziam culturas novas e a pecuária racional. A fome desapareceria, as doenças recuariam. As populações progressivamente instruídas se organizariam, teriam seus governos, suas alfândegas e seus exércitos. Então, os europeus conseguiram jogar esse discurso para uma parcela da sociedade que, ó, nós estamos indo lá, mas nós vamos levar estradas de ferro, eletricidade, técnicas agrícolas. E, de fato, eles levaram algumas coisas. Levaram infraestrutura, construíram estradas de ferro, construíram estradas, mas tudo isso para escoar a própria produção dos europeus. Então, isso era algo em benefício próprio. Os europeus não foram lá produzir, levar infraestrutura para os africanos
uma boa intenção de simplesmente, não, vamos fazer aqui para vocês um favor, uma caridade. Não, os europeus foram para toda a infraestrutura europeia construída na África, ela tinha como objetivo escoar a produção e garantir a lucratividade dos europeus, tá? Então foi um momento de exploração pesada, que teve consequências graves para a história da África. Muitas nações africanas, até o presente momento, não conseguiram se reerguer, porque depois desse processo de imperialismo se viram envolvidas em disputas internas, guerras tribais, falta de estrutura, pobreza, endividamento, um monte de coisa. Então, o imperialismo na África deixa marcas muito dolorosas até os dias de hoje, certo, pessoal? Então é isso. Acho que a gente precisa sempre que ao pensar em imperialismo entender que esse projeto só foi possível por causa do eurocentrismo, do racismo, da crença de superioridade de parte da Europa, que justificou então essa exploração, essa presença europeia na África.